O caso de possessão mais bizarro da Espanha, do Abbey Wake. Do Abbey Wake. Não aguento mais não respirar, gente. Rituais. Atividades espirituais que existem desde os tempos mais antigos da humanidade. Há centenas ou até milhares de anos, civilizações inteiras já realizavam sacrifícios, oferendas e cerimônias com o objetivo de se conectar com forças além da compreensão. Loucura, disso Sejam de rituais passagem. para atrair proteção, riqueza, cura ou para invocar algo sombrio. O fato é que o ser humano sempre teve essa curiosidade de tocar o invisível, e por mais que muita coisa tenha mudado com o tempo, os rituais nunca desapareceram completamente. Até hoje existem pessoas que praticam esse tipo de coisa. É mais raro, é mais escondido, mas ainda acontece. Fora isso, também existem os rituais mais populares, aqueles menos pesados, mas que ainda são Fala tu. Tu. cercados de muito mistério, como o tabuleiro Ouija, o ritual do Homem da Meia-Noite, o ritual do copo e diversas outras lendas que você com certeza já deve ter ouvido falar por aí. Geralmente pessoas que praticam esses jogos relatam não acontecer nada demais. Outras contam que coisas sobrenaturais aconteciam após ou durante a realização do ritual, como vultos, estalos ou objetos se movendo sozinho. Mas nem sempre no final vai dar tudo bem. Mexer com a espiritualidade não é uma simples brincadeira, e pode sim trazer consequências graves para a sua vida e a de pessoas próximas a você. No vídeo de hoje veremos um dos casos mais perturbadores que aconteceram após realizar um desses rituais, um macabro caso de possessão demoníaca, que até inspirou a criação de um filme de terror anos depois, chamado de Verônica. Mas enfim, Nunca caso assisti, não me infelizmente, conheça, mas tenho meu nome é vontade. Min, e hoje vamos conhecer o... Valley Case. O caso de Se liga possessão. só nessa oportunidade, é o concurso para se Eu tornar vou colocar. escrevente do TJ São Vou Paulo colocar que YouTube tá com... Premium. Gente, eu tô muito ruim, por isso que eu tô assim. Vamos Eu juro voltar que eu para vou parar em algum momento. 1991, em Puente de Vallecas, na Espanha, quando uma Valecas, jovem gente. chamada Estefânia Gutierrez Lázaro, de apenas 17 anos, decidiu fazer algo que mudaria sua vida para sempre. Durante o intervalo da escola, ela e suas amigas decidiram brincar com um tabuleiro Ouija, pois queriam entrar em contato com o namorado falecido de uma das garotas, e Meu usaram um Deus. copo como planchete, que é aquele pequeno objeto do tabuleiro que aponta para a letra desejada. De repente, no meio da sessão, uma professora entrou na sala em que elas estavam e interrompeu tudo, quebrando o tabuleiro. E foi aí que, segundo as testemunhas, uma estranha fumaça branca saiu do copo e entrou no nariz de Stefania, e mal sabiam elas que algo muito macabro havia começado ali. Estefânia começou a ficar cada vez mais estranha no decorrer dos dias. Ela apresentou convulsões, alucinações, ouvia vozes, via figuras sem rosto e dizia que alguém a observava enquanto dormia. E com o tempo começou a ter insônia e ficar agressiva. Tanto que na noite de 13 de julho de 1991, ela chegou a atacar violentamente a própria irmã e gritava nomes que ninguém conhecia. Em seguida teve um episódio grave com espuma saindo de sua boca Aí e a pessoa deixa acontecer tudo isso e fica, nossa, filha, o que que tá acontecendo? Meu Deus, já caiu procurei desmaiada. ajuda, Sua cara. família preocupada a levou ao hospital, na qual ela ficou internada em coma, mas Stephanie acabou falecendo poucas horas depois. Depois do falecimento da jovem, a família passou a relatar diversos casos bizarros e sobrenaturais na casa, como vozes ou risadas vindas da escuridão, Isso é bizarro. portas e armários que se abriam e fechavam sozinhos, vidros estourando, objetos que se moviam sozinho, marcas ou arranhões que surgiam nas paredes, uma temperatura extremamente fria no banheiro, sensações de toque durante o sono, crucifixos caindo e uma estranha figura sem rosto que parecia estar observando a família. A mãe acordava com É, arranhões, nunca o saí da pai ouvia família, pô. passos no corredor, e Ah, os conheço essa irmãos história, não alegavam que conheço. Stefania ainda estava por ali. Mas um dos acontecimentos mais bizarros e estranhos foi em 1º de novembro de 1993, quando uma fotografia da Stefania na sala queimou misteriosamente, mas não queimou por completo, apenas a parte de seu rosto foi Misteriosamente só pra queimada. família, né? Nem o quadro nem os objetos próximos foram danificados. Será que a tal figura sem rosto que aparecia observando a família seria a própria Stefania? Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Desesperados com toda essa situação, em 27 de novembro de 1992 a família ligou para a Polícia Nacional de Madrid, na qual o inspetor José Pedro Negri liderou a investigação. O relatório policial descreve uma situação de mistério e estranheza, com diversos acontecimentos paranormais que ocorreram quando foram para lá. Coisas como Tem que um armário chamar a fechado ordem que se abriu realitas, violentamente, moça. quase atingindo os agentes,
Estrondos vindos da varanda sem causa visível, uma cabeça de Cristo separada da cruz na parede, com marcas de garras em torno dele, uma estranha mancha marrom e viscosa que escorria de uma mesa, e um frio muito intenso no banheiro de casa, que os policiais relataram como nunca sentido antes. Esse documento que eu acabei de citar é amplamente citado como o primeiro e único caso oficialmente reconhecido pela polícia espanhola envolvendo fenômenos paranormais até os dias de hoje. Caraca. Mas apesar de tantos relatos e acontecimentos sobrenaturais, alguns estudiosos tentaram explicar o que realmente estava acontecendo usando a ciência. Algumas fontes afirmam que Stefania pode ter sofrido de epilepsia, mesmo que sem diagnóstico formal, com crises que causavam alterações na percepção da realidade, como as alucinações, vozes, visões de vultos e ataques sem explicação médica clara. Há também indícios de que a mãe dela, Conception, sofria de ansiedade e possivelmente contribuiu para uma narrativa coletiva O distorcida. nome dela é Os Conception. irmãos mais tarde afirmaram que muitos relatos foram exagerados ou induzidos emocionalmente pela mãe, e segundo depoimentos de especialistas, indivíduos com quadros epiléticos ou psicológicos intensos podem interpretar aquilo que sentem como real, mesmo que sem base objetiva. Stefania, por exemplo, relatava ver monges, corredores longos e ouvir sua própria morte próxima, coisas possivelmente frutos de sua condição A última a gente neurológica. sabe que é verdade. Mas algo que eu achei muito estranho nisso tudo é que, apesar das explicações alegando os transtornos psicológicos da garota e tudo mais, os policiais que foram para lá investigar realmente alegaram presenciar aqueles eventos paranormais. Então como que seria tudo apenas fruto do psicológico da família, se até mesmo os policiais, que não tinham nenhum tipo de vínculo com eles, também presenciaram os ocorridos sobrenaturais? E é justamente isso uma das coisas mais misteriosas sobre esse caso, fora a morte de Stefania, onde ela teve um surto violento durante a madrugada, atacou sua irmã e espumou pela boca. Gente do Depois céu, ela tem mais 4 desmaiou dias e de foi internada medicamento. no hospital em coma, onde faleceu por parada cardiorrespiratória súbita sem causa médica identificável. E também o caso do quadro, onde somente a parte de seu rosto queimou na fotografia, mas nem sequer o vidro ou o quadro foram danificados. Como eu já disse antes, o Expediente Vallecas é o único caso oficialmente documentado pela polícia espanhola como paranormal, o que acabou conferindo ao episódio grande repercussão na mídia, como documentos e programas como o Quarto Milênio, um programa de televisão que explora uma grande variedade de tópicos, geralmente relacionados a mistérios e enigmas. A família vendeu o apartamento logo após os relatos sobrenaturais, mas os novos moradores relataram não terem presenciado nenhum tipo de ocorrido sobrenatural. E com o tempo, a história virou objeto de debates entre céticos e pesquisadores do paranormal. Mas bem, na minha visão, o fato de não acontecer nada com os novos moradores não quer dizer necessariamente que a família não estava sendo assombrada, já que algumas entidades, especialmente se forem invocadas, como no caso do tabuleiro Ouija que Stefania usou, se apegam à pessoa em si, ou à energia emocional dela, e não ao ambiente físico. Isso E é após a verdade. morte dela, essas entidades poderiam ter se apegado à família. Incrível os Mas vídeos que enfim, ele pode espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Esse pra mim é um dos casos mais bizarros e misteriosos que eu já vi até hoje, já que o fato dele realmente ter acontecido na vida real deixa tudo ainda mais perturbador. E se quiser dar alguma sugestão de vídeo ou opinar sobre esse caso, fica à vontade para deixar aí nos comentários. E claro, conto com seu apoio no vídeo, como like, compartilhamento ou se inscrevendo caso ainda não for inscrito, pois esse tipo de coisa me motiva ainda mais a trazer conteúdos assim para vocês. E também clica no Deixar botão o hypar, like. que vai me ajudar muito na divulgação do canal. Muito obrigado a todos os membros do canal pelo apoio e também a todo mundo que está contribuindo lá no LivePix. Mas bem, fiquem com Deus e até o Contribua no próximo Live vídeo. Pix também. Gente, como eu disse, esse vídeo do Amin é curtinho, foi curtinho. Era só pra ter pelo menos mais de um react pra gente e tal, porque... né?